Então, boa noite. Aqui é o Nicolas. Aqui é o Paulo. Boa noite. E esse aqui é mais um episódio do CientiaCast. Legal. Nico, o que nós vamos conversar hoje? Sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre os espaços não formais de ensino. Que legal. Então já explica pra gente, cara, Nico, o que é um espaço não formal de ensino? Então, a gente tem dois espaços de ensino. Nós temos os espaços formais, que são as escolas, as universidades. Então, o espaço formal vai ser todo o espaço geográfico de uma instituição de ensino que é regido por políticas públicas de ensino, como a Base Nacional Curricular do Ensino Fundamental e Ensino Médio, por exemplo. Já o espaço não formal de ensino vai ser qualquer ambiente fora do espaço geográfico das escolas, das universidades. Nico, e tu sabe dar um exemplo prático para a gente aí de um espaço não formal de ensino? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, um espaço não formal de ensino pode ser o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, pode ser a Estação Ecológica do Taim, pode ser o Museu Gama Dessa, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM, ou uma praça, como Praça Saldanha Marinho, aqui em Santa Maria. Qualquer ambiente fora do espaço da escola. Legal. E tu já conhece algum exemplo, Nico, do Rio Grande do Sul ou de fora aqui, onde a gente teve o uso de um espaço não formal aí para o ensino, né? Então, todos esses espaços aqui, eles acabam sendo utilizados. Na graduação, uma utilização um pouco maior do que nas escolas, muitas vezes. Por exemplo, nas estações ecológicas, nas unidades de conservação, como o Parque Estadual do Tainhas, é comum de ter grupos de alunos da curso de biologia, de engenharia florestal, que vão nesses lugares para ter aulas mais práticas, né? Já no ensino básico, muitas vezes são utilizados os museus, né? Que os professores lá levam, por exemplo, para o Museu da PUC, em Porto Alegre, para ter alguma atividade didática no local. É um formato de um, vamos dizer assim, de uma aula mais na prática, né? Um laboratório dentro do mundo, assim, fora do espaço normal, né? Na sala de aula, né, que é um ambiente formal de ensino, a gente tem aquele conteúdo mais teórico, muitas vezes. Claro que pode ter atividades práticas dentro da sala de aula, mas alguns conteúdos ficam mais difíceis de se dar em sala de aula, especialmente quando é relacionado às questões mais biológicas, de geologia. No caso na biologia, né, conteúdos de ecologia, que a gente precisa ter um contato mais íntimo com o meio ambiente para poder se perceber parte do meio, né? Não é só vendo fotos e vídeos na sala de aula que a gente vai conseguir se sentir parte do ambiente. Então, é preciso sair da sala de aula para complementar o conteúdo teórico com atividades práticas, lúdicas, multidisciplinares que esses ambientes proporcionam. E até para viver ter uma experiência em vivo dos próprios impactos ambientais ou dos exemplos que a gente vê no livro e nesses espaços assim eles acabam sendo até bem mais amplos, né? A gente não precisa pedir para o aluno imaginar, o aluno pode observar e ter uma fixação mais completa, né, do conteúdo. Exatamente. É diferente tu estar numa sala de aula falando de conservação de fauna, por exemplo, dos impactos antrópicos, como a morte por atropelamento de animais nas rodovias, está mostrando uma foto. Claro que vai ter um impacto ali, mas tu levar para uma estação ecológica como a do Taim, que é atravessada por uma rodovia, e é muito fácil de ver animais de grande porte, como capivaras e graxaíns atropelados, e tá vendo esse impacto dentro de uma unidade de conservação. Então, é algo que vai marcar muito mais o aluno. Claro. E não sei se tu concorda comigo, e o aluno acaba também já interagindo com experiências de ensino de outros setores, né? Por exemplo, tu está falando do Taim, né? Nós temos lá os guardas que ficam lá, eles mesmos acabam sendo, vamos dizer assim, professores também não formais, né? Que atuam dentro dessas áreas aí, passando conhecimento, um conhecimento que por muitas vezes a gente acaba não vendo no livro, né? Exatamente, né? A gente tem esse ensino formal, né, com toda a estrutura de uma sala de aula. Nesses espaços a gente às vezes tem um ensino não formal, com profissionais que não são diretamente do ensino, né, como esses funcionários das unidades que vão passar a experiência deles, né, para os alunos. Uhum.
Bacana. E tu sabe, assim, saberia me dar um exemplo como é que a gente aplicaria isso, assim, partindo da sala de aula para fora? Saberia me dar um exemplo de como, por exemplo, amanhã eu poderia pegar a minha turma de alunos, né, e aplicar uma atividade dentro de um espaço não formal partindo da sala de aula? Então, aqui esse assunto, eu vou dar um exemplo que foi a origem desse podcast, dessa conversa de hoje, que é da atividade que eu realizei com uma turma de licenciatura em ensino do campo, na Universidade Federal do Catalão, lá em Goiás. A atividade faz parte da minha tese de doutorado, né, que é no programa de ensino de ciências e matemática da Universidade Franciscana de Santa Maria. E a ideia da aula foi tratar sobre a questão da conservação de fauna e mostrar para os alunos como que eles podem utilizar as tecnologias digitais para explorar os espaços não formais de ensino e explorar esse conteúdo. Então, a gente pode utilizar esses espaços de duas maneiras. A gente pode utilizar de forma remota, que é o que a gente acabou utilizando, né, nesses últimos 2 anos aqui de pandemia, que a gente não podia ter um contato mais próximo com os alunos, né? Tudo remoto. Então, dá para utilizar de formas remotas, como mostrando fotos, mostrando vídeos das unidades de conservação, dos museus. Por exemplo, no Museu do Porto, Museu de História Natural das Ciências do Porto, lá em Portugal, eles têm atividades que os alunos, em sala de aula, recebem uma visita, fazem uma visita virtual. Um funcionário lá do museu, ele vai fazer um tour guiado virtual mostrando o museu. Então, essa é uma forma de apresentar para os alunos esses espaços. E, no momento oportuno, o professor pode complementar a teoria que foi aprendida, essa visita remota, com uma visita presencial ao local, né? Uhum. Bom, bacana. De fato, a nossa casa, né, nos últimos 2 anos, acabou sendo o espaço de ensino não formal mais utilizado no mundo inteiro. Eu acho que esse tema aqui, ele vem num momento bastante importante e real que todo mundo acabou vivenciando, seja no ensino, seja dentro das suas profissões, né? Muito tri. E me diz uma coisa, Nicolas, sabe me dizer, dentro da tua experiência de aluno e agora de pesquisador da área de ensino, esse tema, ele é abordado, assim, na tua visão, os espaços não formais, eles eram algo comuns dentro do nosso meio de educação? Ou há uma necessidade de a gente avançar mais nessa questão? Então, eles, de certa forma, sempre estiveram meio que presentes, mas muitas vezes, até por uma falta de preparo na formação do professor, essas atividades fora da sala de aula são vistas como os passeios, né? Então, o professor acaba, muitas vezes, não estruturando como parte de uma aula, mas um passeio para conhecer o museu da PUC, por exemplo. Aí chega lá no museu, larga os alunos e eles vão visitar o que eles quiserem, mas não tem uma relação tão forte com o conteúdo. Mas tem pesquisas buscando melhorar essa visão, né? Estruturar melhor a atividade no ambiente não formal, mas é claro que precisa se investir na formação do professor para ele saber o que é um espaço não formal, para ele saber que a sala de aula não é a única alternativa de passar os conteúdos e também de ele saber que ele é treinado para dar aula, tem uma formação para a docência, mas ele não é um profissional do turismo. E quando tu sai da sala de aula, tu está fazendo uma atividade de turismo pedagógico, que é uma subsegmentação do turismo de ensino e intercâmbio. Então, é mais indicado que o professor trabalhe junto com o profissional do turismo. Se for uma unidade de conservação, trabalhar junto com o monitor, responsável pelas trilhas, no museu, está em contato com o monitor do museu, condutor de trilha na unidade de conservação, em outros espaços, estar em contato com um guia de turismo. Então, tem que ter essa interdisciplinariedade, né? Por exemplo, se for fazer uma atividade com uma comunidade tradicional, o professor não é um especialista na comunidade tradicional. As pessoas que vivem lá são testemunhas da vida em comunidade tradicional. Então, é preciso que se tenha um historiador, um profissional da história, para abordar da forma mais correta essa temática que aquele público, por exemplo. Então, vê se eu entendi. Então, o espaço não formal ele acaba sendo um espaço
de ensino multidisciplinar, né? Porque a Exatamente. gente tem muitas coisas vindo e acaba fugindo realmente dentro daquele ensino clássico na aula de história a gente vai aprender sobre história, na aula de matemática a gente aprende sobre números, né? E é muito mais desafiador para o professor, né? Porque na sala de aula, tu que trabalha com um tubarão, tu vai falar sobre alguma espécie de carcarrinos, tu pode pegar a foto, mostra ali a foto ou o vídeo, tá ali o bicho. Se tu for fazer um mergulho, tu pode não achar ele. E aí o que tu faz? O que tu vai mostrar se tu não achou aquela espécie que tu queria? Uhum. Não, concordo. E assim, na tua visão, para os professores que querem começar a investir mais em espaços não formais e, por exemplo, não tem estrutura para se deslocar, tu acha que a gente tem outras ferramentas que podem ajudar em sala de aula ou em casa, tecnologias, de repente, que pode vir e contribuir? Sim, a primeira coisa é o professor pensar no objetivo que ele quer usar esse espaço não formal e procurar os espaços que têm pouco investimento para tu visitar. Tem alguns que são caros, tem um ingresso que, dependendo da tua turma, da realidade da turma, escolas mais carentes não vão ter o dinheiro para fazer uma viagem longa, para pagar um ingresso num zoológico, por exemplo, num aquário marinho, por exemplo, o Aquario. É um lugar incrível, mas é caro. Então, tu pode visitar um espaço não formal, municipal, que tu não vai pagar a entrada. Por exemplo, na região do Catalão, né, tem o Parque Municipal lá do Calixto Abraão, que é uma área verde com fragmentos florestais, pode abordar questões de biodiversidade, né, diversidade de fauna, diversidade de flora, ou museus, né, que não paguem entrada. Por exemplo, Sim. tem um museu lá do Cornélio Ramos, que é um museu de história da mineração. Então, é um local que o professor vai poder abordar a história da mineração na região e como que essa mineração afeta o meio ambiente, que é uma atividade que tem uma inerente carga ambiental muito grande, né? Um grande dano ambiental, e para a saúde humana também, né? Mas, se for de forma remota essa atividade, o professor pode fazer o que a gente está fazendo aqui, um podcast, pode gravar uma videoaula, pode fazer uma live. Então, são várias opções que o professor pode fazer, né? De forma remota. Eu acho que para quem quer investir nisso, até mesmo um passeio ao redor da escola ou dentro da escola, é possível explorar coisas, né? De repente, se a gente olhar bem, talvez é mais fácil pensar em atividades ou montar um plano de aula num espaço não formal do que no espaço formal, onde acaba tendo uma restrição maior de possibilidades, né? E de repente até restrição da capacidade do aluno de ir além daquilo que é passado, né? No espaço não formal, a gente tem várias possibilidades do aluno pensar e botar a sua mente a pensar, né? Exato. Tem um exemplo aqui que eu fiz um guiamento uma vez com uma turma do ensino fundamental e no passeio foi um city tour na cidade e durante o passeio a gente passou no início da tarde, um calor bem forte, e a gente passou na frente de uma escola que tem bastante árvore. E as professoras, os alunos até comentaram, nossa, como que tá bom aqui, tá bem fresquinho. Eu, opa, que é um bom gancho, né? Gente, como que tá aqui? Tá bem fresquinho, né? O que tem aqui? Olhem para cima. Ah, aqui tem árvores. Ok, andamos 1 metro. E agora? Nossa, tá muito quente. O que não tem aqui? Não tem árvores. Uma atividade simples, sem gasto, que tu pode mostrar efetivamente a importância das árvores, né? Mas também essa questão de tecnologia, voltando um pouquinho, é importante durante a formação do professor, ele ter uma autoformação, uma autoconsciência, né? Durante a graduação, tu não tem como aprender todas as tecnologias, até porque cada dia está surgindo coisas novas. Então, é preciso que o professor ele pense no que eu me adapto melhor. Eu posso ter o domínio do meu conteúdo, eu posso entender quais são os impactos ambientais, eu posso conhecer os espaços não formais que eu posso trabalhar, mas eu não me sinto apto para fazer um podcast ou fazer uma live, porque é difícil falar com um computador, né? O professor tem aquela dificuldade de não estar vendo o aluno na frente, de ter que gravar um podcast, mas ele pode montar um roteirinho, montar os tópicos e conversar com, sei lá, um aluno do jornalismo. Pô, tu não quer gravar um podcast para mim? Eu te passo as falas, o roteiro, tu vai lá e grava pra gente. Trabalhar em parceria com outras áreas, né? Ah, com certeza.
Com certeza, eu acho que esse é um caminho sem volta, vamos dizer assim, para quem quer realmente investir no ensino, né, mais integrado, mais prático, mais forte, né? Sim. Muito Por bacana. exemplo, aqui um exemplo de um canal no YouTube grande, né? O Meteoro Brasil. Eles são da comunicação, ali, o Álvaro e a Ana, mas tem Uhum. algum suporte de outras áreas, né? Por exemplo, tem o Everton, que é biólogo e auxilia eles com conteúdo de biologia. Então, o professor pode ter Uhum. contato com outros profissionais, né? Não vai adiantar o professor ficar reclamando que o aluno do ensino médio, do ensino fundamental, só presta atenção no TikTok. O professor pode, muito bem, pesquisar no TikTok quais são as pessoas, os influenciadores que estão abordando temas ambientais, por exemplo, e passar para os seus alunos, né? Uhum. Bacana. Nico, se tu tivesse aí que dar uma sugestão aí para os professores, não, acho que isso a gente já deixou bem claro, né, como começar. Mas tu vê no futuro, de repente, aí, o uso dos espaços não formais sendo mais aplicados no ensino fundamental, médio e até, acho que no ensino superior isso acontece mais, né? Mas no ensino fundamental e médio, tu acha que é aplicável um avanço Eu nos acredito que estudos? sim, né? Acho que uma diferença é que no ensino superior da nossa área, na biologia, acaba sendo um pouco mais estruturado pela complexidade que se tem de fazer uma atividade de campo para uma graduação de biologia, para uma pós-graduação, do que para um ensino médio, né? Uhum. Então, acaba tendo que ter uma estrutura muito mais complexa. Mas, ainda mais depois desse período assim que a gente ficou remoto, né? A gente aprendeu bem na marra, assim, que não dá para se ensinar hoje da mesma forma que a gente aprendeu lá nos anos 80, nos anos Com 90, né? certeza. Que é aquela coisinha bem bancária, né? Aquele ensino bancário de Uhum. ver o aluno como uma continha Simples bancária que ouvinte, está né? recebendo informação, né? Sentadinho um Uhum. atrás do outro. Então, tem que se buscar novas formas. A nossa sociedade, do jeito que ela se tornou urbana, a gente tem um déficit de natureza, então é preciso reaproximar os alunos dessa natureza, e uma forma é usar esses espaços não formais, né? Levar Uhum. num zoológico. Não é um passeio no zoológico, é mostrar, olha, esse indivíduo aqui está preso, ele vai ficar preso para o resto da vida dele. Ele nunca mais vai poder sair daqui. Para esse indivíduo é horrível, mas para a espécie, ele está ali, vai servir como uma educação ambiental, né? Olha, aconteceu isso com ele, ele não pode ser soltado, ele não pode ser solto na natureza por isso, isso, isso. Então vamos evitar que novos indivíduos tenham que ficar dessa situação, né? Uhum. Uhum. Concordo, concordo. Nico, de repente, a reflexão que a gente tem que fazer é até que o porquê que a gente considera esses espaços como os não formais. De repente, tudo deveria ser um espaço de ensino, né? Talvez a gente venha há muito tempo achando que a gente tem que aprender a sentar na escola, tá fechando os olhos para uma quantidade absurda de oportunidades que a gente tem fora desse espaço, né? Sim, exatamente, né? Mesmo uma sala de aula, mesmo um espaço que não é a sala de aula, que não é o espaço da escola, é um espaço de ensino, pode ser um espaço de aprendizagem, né? Então, Uhum. ele tem grande potencialidade, mas vai depender também da forma como o professor aborda isso. Pode ter a melhor sala de aula, equipada com tudo, mas se tu não está preparado para estar na sala de aula, não vai servir muito. E a mesma coisa, pode ter um professor que dá uma aula fantástica na sala de aula, mas ele não está preparado para usar um espaço de ensino fora da sala de aula. Uhum. E Agora, capacidade puxando, do professor, né, é fundamental, né, para ele poder explorar da melhor forma possível todos esses espaços e fazer com que os seus alunos se vejam parte do conteúdo, né? tu puxou um gancho bacana agora, Nico. De repente seria bastante importante essa ideia de utilizar espaços não formais na formação também dos novos professores, né? Para a gente não ter que capacitar alguém que, entre aspas, já está formado, mas já começar a atuar na base e incentivar cada vez mais os novos professores a usar esses espaços para dar um segmento, começar uma bola de neve com esse pensamento. Claro, exatamente, né? É importante tu mostrar para o professor que ele pode usar esses espaços para o futuro professor, no caso, né? Para o licenciando, para o cara que está começando a graduação. Olha, a sala de aula, o livro didático não é a única forma de tu ensinares. Tu pode muito bem usar uma tecnologia nova, mas não transpor aquela aula expositiva, maçante para o aluno para a tecnologia, né? Porque às vezes, muitas Uhum. vezes aconteceu disso, o professor está ali passando, vai aprender a tabuada, né?
1 mais 1, 1 mais 2, 1 vezes 2, e vai para o remoto e só repete a mesma coisa no virtual. Então é preciso investir na formação do professor para ele ser capacitado para usar essas novas tecnologias e também usar esses espaços em conjunto com outros profissionais, né? Concordo. Até porque o professor no espaço não formal, ele não tem controle da aula. Por exemplo, tu tá no campo, tu tá na sala de aula, tu vai mostrar aquilo ali, os alunos vão ver aquilo ali. Mas tu tá no campo, por exemplo, tá fazendo uma atividade de observação de aves com a turma. Aí apareceu um sapo, por exemplo. Então, tu não é um especialista em sapo. Que espécie que é aquela? O aluno vai querer ter interesse ou ver uma planta, então é importante que tu tenha vários profissionais, né? Tu pode chamar um biólogo para participar da aula. Concordo, bacana. Aquilo que a gente estava falando, né? O espaço não formal permite a multidisciplinaridade e a possibilidade de abordar diversos temas, né? Tá, vamos retomar assim, ó. Nico, tá no segundo ano do doutorado, né? Isso. Dentro da tua grade curricular ou daquilo que tu já conheceu dentro do ensino em ciência para docentes, né? Tu viu as professores ou as disciplinas abordarem os espaços não formais dentro aí do teu doutorado? Então, nesse semestre eu estou fazendo a disciplina de Biologia 1 e a temática da aula é justamente os espaços de ensino. Espaço, o que é a educação formal, o que é a educação informal, o que é a educação não formal, o que é um espaço de ensino formal, o que é um espaço de ensino não formal, e não ficar só na teoria, né? Visitar espaços não formais aqui da nossa cidade, Santa Maria, e do entorno, né? Tanto um espaço institucionalizado, que é aquele que tem uma instituição por trás, como um museu, por exemplo, ou um não institucionalizado como uma praça, uma unidade de conservação. Bacana. E antes de tu ter chegado nesse ponto da tua carreira acadêmica, tu já tinha ouvido falar isso ou alguém abordar sobre os espaços não formais? Bom, eu sou bacharel, né? Então, essa parte de ensino eu não tive, mas todas as atividades que foram feitas nesses espaços nunca tinham sido me passadas como um espaço de ensino, né? Não formal. Então, eu descobri agora no doutorado. Da mesma forma que acredito que para muitos licenciandos, né, também não se tenha isso. Ou não se aborde como um espaço de ensino não formal. Sim, tem um outro nome, de repente o pessoal não deu atenção, né? É aquele negócio do trabalho do Mendel na Galeria do Darwin. De repente ele leu e não entendeu o que era, ou não soube explorar da melhor forma. Até por ter conceitos de turismo que a gente não vê. Exato, bacana. Não sei, o que mais tu pode trazer para nós assim, de curiosidade? Tu já está estudando espaço não formais faz uns 2 anos, assim, de forma mais intensa, né? O que tu conseguiu ver de forma bastante pessoal, assim, ou melhor, vou refazer minha pergunta. Tu começou a enxergar as coisas de maneira diferente depois que começou a estudar espaços não formais? Tu consegue dar um exemplo prático para a gente de algum tema que fixou mais na tua cabeça que antes era de outra forma? Eu acredito que seja essa questão da interdisciplinaridade, que tu consegue perceber como que um conteúdo está ligado com o outro, não é aquele aprendizado fragmentado. Tu vê a planta, tu aprende, né? Até na graduação, né, a gente aprende, né? Peixes, depois os anfíbios, depois vê os répteis como uma coisa só, as aves e, por fim, os mamíferos. Nas plantas, a gente vê as algas, depois vê os musgos, depois vê as pteridófitas, as samambaias, as gimnospermas, depois as angiospermas. E quando tu vai para um espaço não formal de ensino, para uma área natural, tu vê que está tudo interconectado, está tudo ligado. E tu vê que e aquela interação, né? Por exemplo, a gente quando consegue ver alguma espécie como um surucuá variado, um trogon surrucura, que é uma espécie de ave, que é uma espécie que permite uma aproximação muito grande, né? Ele é super tranquilo, tu consegue interagir, ele ficar te olhando, daqui um pouco tu vê uma outra espécie, como um Sinalaxis, que é um passarinho, um grupo de passarinhos, né, um gênero, que eles são muito estressados. Então,
Uhum. tu interferir um pouco, tu interagir um pouquinho, tu já tá interferindo de forma negativa com ele. Uhum. Né? De tu saber que tu tá com teu sapato ali, se tiver uma semente, tu vai levar para a unidade de conservação, aquela semente pode germinar, surgir uma espécie invasora. Uhum. Então, tu consegue interconectar muito bem os conteúdos. É o ensino na prática, né? O ensino da vida real, vamos dizer assim, onde a coisa acontece. E que na sala de aula fica bem mais difícil de tu conseguir conectar esses assuntos, né? Acaba se tornando mais fácil tu pegar o livro didático, o livro do professor. Uhum. Eu fico imaginando assim, bom, nós somos cientistas biólogos, né? Mas se nós estudássemos física, a gente poderia explorar muitas outras coisas que no espaço formal vira só um triângulo ou um quadrado e com uma fórmula de 3 ou 4 letras que viram números, depois dá uma resposta que boa parte das pessoas que não gostam de física não entendem, né? Por exemplo, falando da física, né, a questão da luminosidade, né, da luz, tu pode fazer uma atividade de noite com os alunos, levar eles para uma área um pouquinho mais afastada da cidade e ver, e só a atividade de olhar para o céu para ir vendo o quanto de estrelas tu enxerga em direção à cidade. Na cidade ali que tem toda aquela luz no horizonte, tu não consegue ver as estrelas e vai se afastando, consegue ver um monte de estrelas. Uhum. Não, legal. Enquanto a gente vai conversando aqui, a cabeça vai pensando em outras disciplinas e, enfim, o espaço não formal de ensino ele acaba sendo útil para qualquer disciplina, inclusive eu acho que até fora da academia, né? Para, vamos dizer assim, em áreas profissionais, assim, né? Passar conteúdo E questões inclusivas também, né? Por exemplo, para fazer atividades sensoriais, fazer uma trilha controlada, pequena ali, que o aluno possa ir com os olhos vendados, que ele não vai enxergar, e ir sentindo as texturas do ambiente, né? Uhum. Ou tentar tapar os olhos, tentar tapar a respiração, colocar algo para bloquear assim, né? Para ele não sentir tanto cheiro nem enxergar, para tentar aguçar o ouvido, por exemplo. Exato. Bacana. O número de possibilidades acaba sendo bastante significativo. Voltou. Tá me ouvindo, Nico? Tô? Tá. Aí, agora sim. Quer que eu te faça uma pergunta ou tu já vai puxar uma finalização geral? Acho que dá para, não sei, um comentáriozinho aí só para ir fechando. Tá. Peraí. Bom, até falou de exemplo e tal. Então, faço uma pergunta aí sobre. Eu vou perguntar sobre a tua tese, né? Para tu fazer o fechamento, perguntar como é que tu vai fazer agora nos próximos. Tem 2 anos aí, não tem, né? 2 anos. Nos próximos 2 anos, como tu vai abordar essa tema? Aí eu vou fechar a câmera aqui, porque senão vai cair de novo. Como tu vai abordar o Ih, caiu. Fechei a minha aqui. Ah, tá. Então tá, acho que tinha caído. Então tá, eu pergunto como é que tu vai abordar esse tema e, enfim, aí tu fala e já vai fechando. Pode ser? Pode ser. Então tá. Então, Nicolas, depois aí a gente já está conversando há bastante tempo, né? E já vimos a importância, né? Em todas as possibilidades do uso dos espaços não formais de ensino. Conta pra gente como é que tu vai trabalhar nos próximos 2 anos aí no teu doutorado e esse tema e o que tu tá enxergando para o futuro aí. Bem, então, agora os próximos passos, né? Acredito que seja compreender um pouco melhor, né, como que funciona o espaço formal de ensino, né? Seja quais são os aspectos que auxiliam o professor e o aluno, né, nesse processo de ensino e aprendizagem, né? Especialmente nos conceitos ecológicos, que é a minha área, né, da biologia, compreendendo isso, né? Ter uma compreensão melhor dos conceitos que estão por trás dos espaços formais e dos espaços não formais, definir bem o que é um espaço não formal de ensino, quais são os espaços de ensino que tem na região aqui, como que eles podem ser utilizados pelos professores e desenvolver um produto educacional que auxilie o professor a utilizar esses espaços da melhor forma possível. Bacana. Daí eu então pegar o trabalho e olhar, esse espaço aqui eu posso usar com a minha turma dessa faixa etária para abordar tal conteúdo, né? Tu já vai deixar um roteirinho pronto para quem quiser, pelo menos ter uma porta já aberta para ingressar
Isso. nessa linha de ensino, né? Sim. Que E legal. aprofundar os trabalhos também, né? Os novos estudos que Uhum. estão sempre surgindo, né? A partir desses trabalhos. Que legal, cara. Bacana. Então, tá, Nico, tu queria acrescentar algo mais para nós aí como fechamento ou acho que o nosso papo ficou redondinho? Acho que para hoje, assim, o papo ficou bem redondo, assim, deu para abordar bem essa questão, né? As diferenças desses espaços e da importância, né? E sempre visando estimular que os professores busquem novas ferramentas, se aperfeiçoem para utilizar, seja de forma remota ou presencial, né? Esses espaços. Beleza, show de bola. Também acho que ficou bem bacana, deu para a gente discutir aí, ter uma ideia mesmo que breve aí, e entender que os espaços não formais aumentam as nossas possibilidades, né? Acho que essa é a coisa mais clara. E tem de deixar o ensino muito mais multidisciplinar. Beleza, então, Nico? Muito obrigado pelo nosso papo aí. Foi muito bacana, muito tri, como diz os bons gaúchos, né? Sim, sempre bom ter esses papos, assim, para esclarecer algumas coisas, né? Alguns pontos importantes do ensino. Um espaço não formal, né? Esse que a gente está usando aqui, né? Com certeza. Então As tá. novas Valeu, tecnologias. Nico. Valeu. Até mais. Até a próxima. A gente pode demorar para um próximo episódio, né? Que a gente tá sempre na correria aí, os dois com doutorado, né? Caminhando, mas logo a gente aparece de novo. Com certeza. Isso aí.